Olá, amigas, amigos e amigas. Vamos falar um pouco sobre o que vamos ver no curso sobre Basquiat aqui a alguns dias. Agora, nesse nosso Dimensai. Eu me chamo Eustáquio, sou fundador e afroempreendedor na ESAI-PE. ESAI, que tem muito a ver com aquilo que somos, né? Como eu, ESAI, e PE, porque aqui nessa terra de caranguejos negros, de arapujo, de antenas parabólicas cravadas no mangue, que essa empresa ela tem vida e ganha vida e proporciona a vocês essa experiência de arte, cultura e estéticas afrodiaspóricas, ou seja, de consideração sobre a produção negra fora da África, pelas pessoas negras de fora da África, como eu e muita gente que está aí do outro lado, e faz isso com o objetivo máximo de ter, ter uma consciência de nós estamos fazendo a coisa certa, nós estamos pensando do lado certo da história. E aí esse vídeo é só para dar um gostinho, só para dar um aperitivo daquilo que a gente vai falar daqui a pouco, daquilo que a gente vai falar daqui a algum tempo. E vamos testar algumas coisas e mostrar pelo menos alguma coisa, uma interpretação mínima do quadro Coroas, do Basquiat, que é o tema do nosso curso. Então, vamos lá mostrar alguma coisa, vamos falar sobre essa questão, vamos pensar sobre essa questão. Vamos lá. Aqui. Olha aí. Amigas, amigos e amigos, esse é o quadro Luas, do Basquiat. Está escrito no rodapé aqui da página 25 de dezembro de 81. Algumas características chamam a atenção logo de início, amigas, amigos e amigos. Em primeiro lugar, a presença das cores vermelha, amarela, o azul também aqui. A própria forma com que essas cores estão dispostas, elas são e evidenciam aquilo que o Basquiat tem de mais profundo, que é a forma expressionista de falar, a forma extremamente de cores vivas, como vocês podem ver aqui nesses elementos, cores vivas, cores que proporcionam uma atenção no olhar, vamos dizer assim, coisas que proporcionam uma ideia daquilo que a gente tem de expressar sentimentos, sensações de forma mais profunda, de forma mais rica, vamos dizer assim. Essa ideia que tem Basquiat sobre como você pode, evidentemente, conseguir aplicar as cores, como vocês estão vendo aqui, conseguir aplicar as formas, conseguir aplicar as expressões, é aquilo que tem de mais rico, e mais rico em Basquiat e no que ele proporciona. Então, vejam só esse quadro por hoje e percebam o quanto ele pode ser rico em simbologia, numa semiótica interessante, como são todas as semióticas do Basquiat. Certo? Vamos lá. Além das cores, vamos para as formas, as coroas. Essas coroas de 3 pontas. É a típica coroa que aparece em diversas obras do Basquiat. Ela simboliza muito, aqui está mais um em vermelho, essa em amarelo. Essa cabeça também remete a uma questão de que seja a própria cabeça uma coroa. E essa forma é uma das características. Se eu pudesse escolher um símbolo para falar do Jean-Michel, o Basquiat aqui, olha, o Jean-Michel, eu colocaria essas coroas de 3 pontas. A coroa é um símbolo muito ligado à nobreza e à realeza e às classes dominantes brancas. Isso foi durante toda a história, isso é ainda,
e não tem como a gente dissociar essa representatividade. E até hoje nós temos algumas coisas referentes a isso, como vocês devem ter visto há algumas semanas, a coroação do rei Charles III demonstra toda essa presença da coroa na história branca, na história ocidental branca, assim, europeia e de origem europeia branca. Mas a coroa, no sentido que tem na obra do Basquiat, ela não quer dizer pura e simplesmente algo que esteja ligado a uma realeza branca. Ela tem ligação com a ousadia, com a força e com a própria realeza negra. Aqui já tem um primeiro ato de confrontamento social que é presente em toda a obra do Basquiat, em todo o quadro, em toda a gravura, em todo o desenho do Basquiat. Existe essa confrontação social bem presente e bem aguda, bem precisa, bem frontal. E a gente vê muito nesse quadro que indivíduos de cabeças negras portam por esses dois aqui são exemplos, entendem? E para não falar da questão da anatomia, que também está presente na obra do Basquiat, mas só me detendo a questão das coroas, a gente pode falar da anatomia no curso. A gente pode falar da presença da anatomia dele na obra do Basquiat no curso, até porque esse quadro que vocês estão por hora a ver não é aquele que destaque mais essa vertente da obra do Basquiat. Aqui eu quero destacar as coroas e quero destacar este indivíduo aqui. Este indivíduo aqui, onde está passando o cursor. Este indivíduo está com a coroa de espinhos, que simboliza não só um ato religioso, mas também simboliza, amigas, amigos e amigos, a presença constante do sofrimento da nossa gente negra, o nosso sofrimento diário, cotidiano, diante de todas essas perplexidades, obstáculos, periculosidades, barreiras, por todas as coisas que nós passamos diariamente para sobreviver, para sair e voltar para casa, para comer, para levar o sustento para a família, para manter-se em trabalho, para manter-se tão sadio mentalmente. Então, tudo isso está descrito nessa coroa de espinhos que está aqui. A coroa de espinhos que está presente nesse quadro, coronas ou coroas. Basta ver que existe toda uma série de elementos, toda uma série de elementos que, se fossem esmiuçados, cada um tem um significado específico. Esse sombreado preto aqui, que parece ser o corpo dessa figura, esse gradeado aqui também quer dizer alguma coisa. Todos esses sinais que parecem códigos. Aqui, por exemplo, tem letras bem determinadas, mas que são bem difíceis de serem descodificadas, mas a presença das letras, a presença das palavras, aqui tem várias letras também, vocês podem ver, também é uma coisa interessante. Mas a coroa de espinhos, o sofrimento, a ousadia, a força, a luta, estão presentes de forma bem específica nesse quadro. O que parece aqui esse pano de fundo é um lugar. É um lugar onde esses rostos coroados, essas cabeças coroadas se destacam e aparecem. Esse lugar é um lugar bem específico. É um lugar bem específico, é um lugar bem... uma dimensão bem específica que a gente pode ver na obra do Basquiat, de local, de conteúdo, do local onde se está. Isso é importante que seja dito. Isso é importante que seja especificado. São sempre cenas urbanas, são sempre locais que nós podemos visitar em grandes centros urbanos, cidades, municípios, distritos. São sempre aglomerados de informações que a gente tem por onde a gente passa,
seja de zoológicos, cemitérios, casas, prédios, apartamentos, hospitais. Todas essas cenas elas são colocadas no cotidiano desses quadros, e elas se misturam com essa ideia da força, se misturam com essa ideia do sofrimento e com as palavras que estão expostas junto dessa paisagem bem urbana, né? Por isso que é tão plural e complexa. Aqui embaixo vocês podem ver, está escrito peso neto, que é uma expressão latina que quer dizer peso líquido, e demonstra sempre quando você tem um produto, basicamente, principalmente, produtos que são alimentícios ou que são de higiene pessoal, etc. E que é uma diferenciação do material, a embalagem, né? E o peso que é considerado o peso líquido, ou seja, o próprio conteúdo daquilo que você está comprando, seja, sei lá, um detergente de louça, seja um perfume, seja 1 litro de leite, em embalagem, seja o que for. Essa expressão peso líquido demonstra uma comerciabilidade, demonstra uma forma de uma troca comercial. Demonstra que você está falando sobre algo que seja comercializável, que esteja na relação das finanças, da economia. E aqui está o peso neto desse quadro, as coroas, a paisagem, a própria complexidade da semântica dessa paisagem. Tudo está aqui, tudo está disposto aqui, tudo tem um peso líquido. Vai estar à venda, é para estar à venda, é para ser consumido. E essa relação de consumo que implica uma relação de comercial, de finanças, de cifrões, essa relação ela está disposta aqui, ela está, de alguma forma, lida. A luta coloca no próprio Basquiat essa coroa de espinhos, e para poder chegar nessa coroa de ousadia, ela tem que passar pelo peso líquido desta obra como um todo e dela enquanto parte de um acervo, de uma coleção do seu trabalho enquanto artista. Tem que ter um peso líquido. Isso vai fazer uma grande diferença, vai fazer uma grande... vai trazer grandes consequências. Então, é preciso que essa obra tenha um peso, ganhe um peso, seja avaliada, avaliável, e traga uma consequente ideia daquilo que você tem, que você vai proporcionar à pessoa. Está aqui, está tudo disposto aqui, está tudo colocado aqui, nessa maravilhosa obra do Basquiat. Então, vocês percebam que quando a gente analisa, interpreta um quadro, é como se a gente pegasse um discurso construído basicamente pelos sentidos visuais e trouxesse para que eles passasse a ser descrito em palavras. Mas, especificamente no caso do Basquiat, há uma peculiaridade que nos facilita, é o fato que há palavras no próprio composto do quadro, na própria arte visual, na própria pintura, no próprio desenho, na própria gravura, no próprio grafite. E, por vir do grafite, o Basquiat tem essa presença linguística forte, muito forte e gráfica da linguagem. E isso importa muito quando a gente vai fazer uma distinção entre elementos, vai fazer uma melhor compreensão do que tem no texto, do que tem no quadro, do que é um quadro, se o quadro visa alguma coisa de uma realidade ou se ele parte dessa realidade para dizer outra coisa. Todas essas polissemias, essas miríades de coisas que podem surgir quando você está diante de um quadro de uma obra de arte, elas ficam mais legíveis a uma quantidade de pessoas maior quando você está diante de um quadro que
proporcione essa ideia de semanticidade maior, mais aberta, com palavras, com as palavras e com o que elas demonstrem, com o que elas tragam. Certo? Então, pessoal, esse é um piloto. Talvez eu o coloque para público, vou colocá-lo, sim. E é só um esboço, uma gravura, um plano piloto daquilo que vocês vão ver no nosso curso do Basquiat. Eu gosto que vocês tenham esse primeiro contato, que é para poder a gente conversar melhor. E vai conversar melhor a partir do curso, com muito mais estrutura, nesse formato que vocês estão vendo. Em algum momento faremos esse exercício de análise quadro a quadro e vamos fazer também essa ideia maior de pensar e falar e seguir, percorrer o caminho do Jean-Michel Basquiat, como nesse quadro, Coronas, como na sua obra, como na biografia que importa, para que nós tenhamos uma melhor consideração e consciência da sua obra, e assim por diante. Axé, pessoal, por agora é só. Espero vocês em breve. Por aqui, espero vocês. Eu espero vocês bem junto conosco nessa empreitada, nessa ideia. E para mim é interessantíssimo que nós tenhamos essa questão juntas, para poder a gente conhecer e falar mais sobre Basquiat. Tá bem? Até a próxima.